Ei, gente, aproveitando o início de dezembro, esse mês fazem 9 meses que nós estamos em pandemia. E tem essa tristeza que acontece no final do ano. Muitas pessoas, elas no final do ano, elas ficam acometidas da depressão natalina, que é uma depressão sazonal. O que é depressão sazonal? É quando você tem períodos específicos da sua vida que você fica no estado de melancolia maior do que outros períodos. Por exemplo, nós temos a depressão dos climas que são cinza, dos países nórdicos. Nós temos a depressão que dá uma tristeza muito maior do que os acometidos nos países trópicos. Aí se chama depressão sazonal. E nós temos agora, nesse mês de dezembro, o mês que antecede as festas do final do ano, nós temos a depressão que chama depressão natalina. É esse nome mesmo que se dá. Só que hoje, eu até fiz aqui no feed do Instagram, eu repostei um post que fala das etapas do luto. Eu achei fantástico. E eu fiz todo o estudo, postei em todos os comentários, tem todos os posts das etapas do luto. Hoje nós tivemos aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues, nós tivemos aula com o professor Caio Senedese e ele me inspirou a fazer uma live agora, graças a um comentário que foi feito de um aluno, que no final da aula agora, que ele explicou sobre as correntes psicanalíticas, a aula de hoje, de uma turma que está lá na frente. Ele explicou sobre as correntes psicanalíticas e ele falou uma frase que é dele. O Caio Senedese falou: que dívida é essa que você não consegue pagar, fazendo menção à depressão? A depressão é um transtorno depressivo. Eu até separei aqui no DSM. O DSM é a Bíblia da psiquiatria. Então, depressão está na página 155 aqui. E aí fala de vários tipos de depressão. Fala da depressão sazonal, fala da depressão distímica, que é aquela irritabilidade profunda, que a pessoa fica num extremo de irritabilidade muito grande, que se chama distimia, ou a doença do mau humor. Só que a pessoa fica agressiva. Mas ela não fica agressiva só dentro de casa, porque o nome disso, ficar agressiva só dentro de casa, é outro tipo de coisa, que não é depressão. Ela vai ter esse mau humor cronificado no trabalho, no local de festividade, dentro de casa. Aí se chama transtorno depressivo, transtorno disruptivo de desregulação de humor, ou a distimia. Vou ler aqui para vocês as características do DSM, que talvez eu não consiga lembrar de todas. Explosões de raivas recorrentes e graves manifestações de linguagem. Xinga muito. Explosões de raiva são inconsistentes com o nível do que está acontecendo. A pessoa explode muito por coisas que são pequenas. Nós estamos falando da distimia, a famosa distimia. Explosões de raiva que ocorrem 3, 4 vezes por semana. Em média, 3 ou 4 vezes por semana. Uma vez por semana explodir não é depressão. Estão ouvindo? Os Golden latindo estão ali fora no corredor. O humor entre as explosões de raiva é persistente e irritável ou zangado na maior parte do dia. Por isso que deu-se o nome de distimia, doença do mau humor. Os critérios analisados têm que partir de 12 meses no mínimo para poder chegar a essa conclusão, porque uma crise só não caracteriza. O indivíduo não teve um período que tem que ter no mínimo 12 meses para analisar. O diagnóstico não tem que ser feito na primeira consulta, você tem que avaliar bem, porque você pode ser pessoas insatisfeitas com a vida que não está com transtorno depressivo. E a ideia de, a partir de 10 anos, já está se considerando, hoje a gente está vivendo uma época que muitas crianças estão depressivas. Então, o comportamento não ocorre exclusivamente dentro de casa, ele ocorre em todos os ambientes. Então esse é o transtorno disruptível da desregulação do humor, que se chama distimia, ou a doença do mau humor. A gente tem o transtorno depressivo maior. Eu vou explicar primeiro o que está aqui no DSM, depois eu vou ler, depois eu vou explicar. Tem que ter 5 desses diagnósticos que eu vou ler aqui para vocês, para caracterizar que a pessoa está com distimia. Então tem que ter no mínimo 5 desses diagnósticos para caracterizar que a pessoa está com com transtorno depressivo maior. Então quais são?
Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por um relato subjetivo. A pessoa sente tristeza, muito vazio, muito sem esperança. Lembra que tem que ter 5 para caracterizar que a pessoa está com um transtorno depressivo maior. Em crianças e adolescentes é muito comum. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato subjetivo da pessoa. Por exemplo, ela se sente triste, vazia, sem esperança. Segundo critério, acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades maior do dia, quase todos os dias, indicada por relato subjetivo. Subjetivo é o que a gente sente. Terceiro, perda ou ganho significativo de peso. Opa! Meu Deus, caiu o celular. Ninguém merece. Caiu o celular. Ninguém merece. Deixa eu acertar aqui esse celular, gente. Ninguém merece. A pessoa derrubou o celular. Ainda bem que tem película, não quebrou o vidro. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Alteração de mais de 5% já é característico. Ou redução ou aumento de apetite quase todos os dias. Quarto, insônia ou hipersônia quase todos os dias. Ou sono demais ou sono de menos. 5, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, que é observado por outras pessoas. Quer dizer, a pessoa fica meio letárgica, a pessoa não tem força. Sexto, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 7, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, que podem ser até com comportamentos de delírios, quase todos os dias. 8º, capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar ou indecisão quase todos os dias. 9º, pensamento recorrente de tirar a vida e não somente medo de morrer, porque medo de morrer é outra coisa. Ideação de vontade de tirar a vida e tentativas algumas vezes. Então, isso fala do transtorno depressivo maior. Então, tem que ter, no mínimo, 5 para caracterizar que a pessoa está com transtorno depressivo maior. E o transtorno também muito acometido, mas eu não vou falar hoje, que eu vou falar mais da depressão sazonal, é o transtorno por remédios, por drogas. Eu e a doutora Leila, nós finalmente conseguimos marcar uma live. Nós vamos fazer uma live, acho que é no dia 30, que nós vamos fazer uma live onde eu e a doutora Leila Miguel, que ela é médica, e nós vamos fazer uma live. Deixa eu apertar essa blusa aqui que tá aparecendo a barriga. Deixa eu ajeitar aqui. Eu e a doutora Leila vamos fazer uma live no dia 30, acho que é dia 30 de dezembro agora. Nós vamos conversar sobre o uso exagerado dos biazepínicos, o clonazepam, Rivotril, e tem um estudo científico agora que está comprovado, já sempre foi provado, que esses remédios não tem que ser usado no máximo 4 semanas. Passou daí, já é algo muito, muito grave. Então, vamos conversar sobre essa depressão que acomete as pessoas em períodos específicos. Então, é a depressão que acomete as pessoas no período natalino. E por que ela acomete nesse período? A pessoa começa a ficar com humor depressivo só nesse período natalino, no período de final de ano. E nós vamos ter que entender que essa depressão que acontece no final do ano faz parte daquilo que a pessoa não trabalhou ao longo da sua vida. Se vocês querem fazer perguntas, eu sugiro você ir colocando aí no interrogação, que é uma caixinha de perguntas, que antes da live acabar, porque eu tenho uma aula agora, daqui a pouco, da minha pós-graduação, que eu vou fazer uma prova até. Então eu tenho um tempo para fazer essa live, eu quero aproveitar para vocês
fazem as perguntas na interrogação e vai mandando essa live para todo mundo que você conhece, que em período de final do ano fica mais triste que nos outros períodos. E esse período tem um valor simbólico, o valor que parece que a família está unida, que tudo está muito lindo, aí todo mundo se veste para a véspera do Natal, as famílias de todas as pessoas são extremamente felizes. Isso é o simbólico de quem imagina que tudo é lindo. Na verdade, a vida de todo mundo é muito comum. A vida de todo mundo é muito comum. Só que nesse período de final do ano, parece que a vida de todo mundo ficou glamurosa. Todo mundo sai às lojas igual uns doidos para comprar uma roupa branca, ou sei lá que cor que é, para passar o Natal. Aí dá meia-noite, todo mundo ceia, e ali é lindo e Feliz Natal e tudo vai ser lindo. Isso é o imaginário que é construído. Porque, na verdade, não acontece desse jeito. A vida não é desse jeito. A vida, na verdade, acontece todos os dias. Mas as pessoas vão depositando uma expectativa que no dia do Natal ela tem que ser muito amada. Como as pessoas colocam a expectativa no dia do aniversário. Naquele dia do aniversário ela quer ser feliz, tudo tem que acontecer muito lindo para ser feliz. E isso não é a verdade. A vida de todo mundo é normal. A vida de todo mundo é normal. A vida não tem. A vida. O que é felicidade? Felicidade não são picos de alegria. Felicidade é um estado de bem-estar constante. Então, essa depressão, que se chama depressão sazonal, é a pessoa que não tem esse bem-estar constante. Aí chega no final do ano, aquilo que ela não foi trabalhando ao longo da vida dela, porque as pessoas precisam trabalhando. Elas não vão trabalhando ao longo da vida, e o que acontece com elas? As pessoas vão tendo comportamentos de desembocar no final do ano a tristeza além da medida. Porque eu fiz as etapas do luto aqui hoje no feed. Eu fiz, acho que foram 10 comentários para escrever todos os textos da Elizabeth Kubler. As etapas do luto que eu fiz foi baseado nesse livro aqui que fala das etapas do luto, da Elizabeth Kubler. Ela é Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma psiquiatra que escreveu essas 5 etapas do luto. E no luto é extremamente normal você ter, no luto, é extremamente normal você ter essas etapas do luto, que são 5. O choque, quando você recebe a notícia, a negação, a raiva, a tristeza, a barganha, para finalmente ir para a aceitação. O choque não é considerado uma etapa do luto, é o primeiro momento. E essas etapas do luto, elas duram no mínimo 1 ano. É 1 ano que você vai passar elaborando a partida de alguma pessoa. E essas etapas do luto é um processo saudável, não é um processo patológico. Patológico é você, agora no final do ano, você ficar com a depressão sazonal. Patológico é, agora no final do ano, você imaginar que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Porque não é, na vida de ninguém tudo é lindo. A vida é assim, gente, sobe e desce, sobe e desce. A vida de todo mundo é assim. E quando a gente cria essa expectativa que tudo tem que dar certo, porque você de repente não foi suprido emocionalmente na sua infância, você está fixado em alguma fase do passado, e é normal, gente, é normal. Todos nós estamos fixados em alguma coisa. Por isso que o processo analítico é extremamente saudável. O processo analítico é o mergulho dentro de você, é o mergulho dentro do tchau, inconsciente. Você mergulhando dentro do seu inconsciente, você não vai ficar fixado nas fases psicossexuais. Essas são as fases psicossexuais. Eu fiz até esses recortezinhos para deixar aqui, para quando eu falar, vocês terem noção do que eu estou falando. Porque as fases psicossexuais do Freud está aqui no compêndio 7. Compêndio 7 está aqui, ó. Um caso de histeria, 3 ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. O Freud, ele não falou da construção depois que você faz 12 anos de idade. O Freud falou que a gente fica fixado em algum momento do passado onde a gente não deu conta de elaborar alguma coisa. E quando a gente começa o processo de autoanálise, de autoconhecimento, o processo de descoberta quem nós somos, é um processo maravilhoso. Vamos de novo lembrar a frase do Caio Senedese? Sigam ele aqui no Instagram, ele tem Instagram, Caio Senedese.
E aí, ele falou na aula de hoje, que hoje ele deu aula das correntes da Ana Freud, da Melanie Klein e as correntes argentinas. Foi fantástica a aula dele. Segunda e terça ele vai dar aula de novo. E foi ele que falou aqui no feed, o Caio Senedese, esse que tá aqui no feed do Instagram, que a Kenny Adriele fez um videozinho dele pequenininho. E ele fez um resumo das 3 aulas. Então eu quero reverenciar a frase dele. Foi ele que falou, foi ele que me inspirou a vir aqui fazer essa live com vocês. Que dívida é essa que você não consegue pagar? Que dívida é essa que faz você ficar nesse estado de depressão? Porque é uma dívida com o seu passado, das coisas que você não elaborou do passado. O outro texto do Freud que eu gosto muito está aqui no caso do Schreber. Artigos sobre técnicas e outros trabalhos. No compêndio da Imago é o 12. Que é, você tem que recordar o passado, porque você precisa entrar dentro do seu inconsciente para recordar, e a gente pensa que os conteúdos se esvaem naturalmente. Não se esvaem, eles ficam recalcados no nosso passado. Nenhum conteúdo se esvai se você não elabora ele. Você tem que lembrar dos conteúdos e ele não trazer dor para você. Só que doeu tanto quando a gente era criança, aquelas coisas que aconteceu na gente, e a gente simplesmente... Ei, doutora Márcia! A gente simplesmente, a minha nutróloga predileta, médica, nutróloga maravilhosa, sigam a doutora Márcia Rocha. Doutora Márcia, essa que botou saudade, 3 coraçãozinhos. Doutora Márcia Rocha tá aqui no Instagram, sigam ela é maravilhosa. Médica, nutróloga, ela faz vídeo todos os dias, ela é maravilhosa. Então, essa dívida que a gente tem com as questões da criança interior que está dentro da gente, a gente arrasta essa pedra, carrega ela por toda a vida. E esse arrastar essa criança que está dentro da gente, porque o corpo fica de adulto, mas quem está dentro da gente é uma criança. Foi isso que Freud falou. Isso que são as fases psicossexuais. O Freud não falou da sexualidade do adulto. O Freud falou que a criança nasce com a libido concentrada na boca. Depois vai para a produção das fezes. O valor simbólico das fezes é o dinheiro, gente, é o controle. E é o liberar, controlar e liberar, controlar e liberar. Fezes para Freud é igualzinho dinheiro. Depois ele entra na fase fálica, depois a fase de latência. Vou ler para vocês isso aqui, para vocês entenderem o que são as fases psicossexuais do Freud. Porque eu já não aguento mais as pessoas falando, Freud só pensava em sexo, como se fosse assim, Freud só pensava em um homem e uma mulher em cima da cama e o pau comendo. Não! O Freud não era, ele não tratou da sexologia. O Freud falou da sexualidade. E esses conteúdos que a gente não elabora no nosso inconsciente, vai perseguir a gente pelo resto da vida. Então, o que são fases de desenvolvimento? A sexualidade humana se desenvolve ao longo da vida. Nós nascemos com desejo concentrado na boca, que se chama libido. Libido é desejo. E libido não é um homem ou uma mulher. Libido é quando você nasce, você tem o libido, o prazer, a questão pulsional do id é na boca. Você nasce com a fixação na boca. Aí você, por isso que sua boca já vai lá, procura o seio da mamãe para mamar. Aí então de 0 a 6 meses de idade, o ser humano está fixado na boca. E aí ele fica sugando, sugando. Depois começa a nascer os dentinhos, aí ele vai para a fase mais sádica, que é morder o seio da mãe, porque ele está tendo o prazer libidinal. Aí depois vai na produção das fezes. Essa segunda fase, ela vai de 1 até 3 anos de idade. A primeira fase vai até 1 ano de idade, 1 ano e meio. A terceira fase vai de 0 até 5 anos de idade. Então, essa fase, ela mantém a plenitude quando você entra na fase genital, que é depois dos 12 anos de idade, ou a puberdade. Nós temos que lembrar que nós temos 3 tipos de adolescência, 3 tipos de puberdade. A inicial, que é de 11, 12 anos até 15, que é a adolescência inicial. Depois nós temos a adolescência do meio, que é de 15, 16 anos até 19. E a última fase da adolescência, que é de 19, 20 anos até 25. Com 25 anos você se torna um jovem. Então, as manifestações, elas ocorrem de acordo com as áreas de prazer da sua vida. E você passa por 5 estágios, são 5 estágios, até finalmente chegar na fase de depois de 12 anos. Freud identificou essas
fase e que cada fase você tem uma zona de prazer, que isso você não abandona, você só vai amadurecendo. Quer uma dica de pessoas fixadas na fase oral? Quem fala? Aqui, a pessoa presa na fase oral. Outra coisa, mascar chiclete, fumar, comer demais, comer unha. São as fixações. É como se você estivesse fazendo uma volta do recalcado, seu desejo está concentrado na boca, você está fazendo uma volta do recalcado e com isso você está tendo os seus prazeres como se você fosse de novo uma criancinha comendo a unha e pensando, como saudade da mamãe. Então, é uma coisa inconsciente, gente, não é consciente. Você não tá mascando aquele chiclete que perdeu o gosto tem 10 horas e você tá na boca mascando. É porque você tá com a volta, um desejo do recalcado do seu material de conteúdo inconsciente que tá dentro de você e você não tem noção. Cássia, a live não era sobre depressão sazonal, mas para você entender por que você tem essa depressão no final do ano, você tem que entender por que você foi construído desse jeito. Então, as atividades, elas vão sendo deslocadas no seu corpo. A fase oral. Os primeiros momentos de prazer libidinal são vivenciados pela boca e pelos lábios. Isso porque ao entrar em contato com o seio materno, ele sacia a sua fome. Ou seja, além de uma sensação agradável do toque, e tem também o instinto de sobrevivência. E aí é aliviado porque ele tem bebê, tem fome. Isso explica porque eles costumam levar tudo à boca quando nasce. Vai mandando essa live para todo mundo, gente. Eu tô fazendo uma live 18h54 do dia 5 de dezembro para poder explicar a vocês por que muitas pessoas, às vezes nesse período de final do ano, tem a tristeza natalina. Fase anal. Fase anal não tem nada a ver com anos, tem a ver com a produção das fezes. Se manifesta de 1 a 3 anos de idade. Nessa fase, a criança consegue obter controle sobre os seus esfíncteres, onde saem as fezes, em que ela tira proveito no ato de reter as fezes ou depois liberar as fezes. Com isso, o esfíncter fica ali no final do ânus. É onde você fala, tô com vontade no banheiro, mas segura. Aí você segura nos esfíncteres. Essa produção de segura os esfíncteres e libera com a saída das fezes, as fezes se tornam, quando você está adulto, um valor simbólico para você e ela tem uma significação de dinheiro. Porque pessoas que são presas demais no dinheiro, elas são presas emocionalmente. Pessoas que são liberais demais, elas são liberais também no seu dinheiro. A base da neurose obsessiva compulsiva está nessa fase, porque você transforma em atos de repetição as suas psicopatologias. Você acaba transformando em neurose obsessiva compulsiva, que não tem nada a ver com toque, transtorno obsessivo compulsivo. Que transtorno obsessivo compulsivo já tem a ver com a psiquiatria. Nós estamos falando das psicodinâmicas da vida diária, a psicopatologia da vida diária. Então, vocês tiverem perguntas, vai fazendo aí na interrogação, que quando acabar de falar o que eu tenho que falar, eu vou lá e leio essas perguntas. Fase fálica é a descoberta do órgão genital. Nessa fase acontece de 3 a 6 anos de idade. A libido está concentrada na descoberta do órgão genital. E aí é o famoso complexo de Édipo, que os menininhos se enamoram da mãe e as menininhas se enamoram do pai. Só que nessa fase os pais têm que estar super bem casados para fazer ou casado, vivendo junto, ou ter uma união legal para fazer o corte da castração no sujeito. O que é o corte da castração? É você introjetar o superego dentro de você. E hoje nós estamos vivendo uma realidade que as pessoas não suportam nada. Todas as pessoas que não suportam nada são pessoas que não fizeram o corte da castração. São pessoas que não tiveram esse corte da castração. O que é o famoso corte da castração? É quando você introjeta a lei. Você introjeta, beleza, papai não é meu, papai é de mamãe, porque você declina do complexo de Édipo. Ok, eu vou seguir minha vida em paz e me resolvo lá quando eu for adulta. O menino também, ok, mamãe não é minha, menina é de papai. E aí você resolveu essa triangulação. Aí você introjetou a lei. Gente, e essa ausência de superego que a gente está vivendo, essa ausência de pessoas que não fizeram o corte da castração, essa ausência de pessoas que não têm introjetado a lei. Você sabe do que está falando? Você sabe do que está falando? Eu não vou me submeter a nada. Isso é falta de corte da castração. As pessoas, quando acham que elas têm direito demais,
Aí começou a introjetar os seus recalques, começou a introjetar quem você é. Então, muitas vezes você teve um pai que tentou fazer o corte da castração, mas vivia tanto conflito dentro de casa, seu pai e sua mãe brigavam tanto, que aí você se aliançou a ele. Não é bom. Não é bom a menina ficar aliançada ao pai, não é bom o menino ficar aliançado à mãe, porque você vai desenvolver mais psicopatologias da vida diária. O ideal é que o pai simplesmente ele fala assim: minha filha, ó, você não é minha princesinha, quem é minha princesinha aqui é sua mãe. E a mãe fala assim: meu filho, eu amo você, você é maravilhoso, mas eu gosto do seu pai, você é só meu filho. Só que não é desse jeito que fala. Aí quantas pessoas vão tendo esses relacionamentos de origem, da família de origem deles, que foram um relacionamento tão conturbado, e eles não declinaram do complexo de Édipo. A lei não foi introjetada, a lei, a moral, que é o famoso superego. O que é o superego? Deixa eu ler aqui para vocês. Superego é a sede da moralidade, da lei, dos nossos ideais, que internaliza desde a infância o que é certo e o que é errado, segundo a sociedade, mas pode aparecer na forma de proibições e compulsões, aí a culpa. Então, nesse momento do superego, você cria um idealizado. E quantas vezes o superego, ele não declina do complexo de Édipo, o complexo de Édipo não declina, aí você fica com a coisa idealizada. Quando eu crescer, o Natal vai ser lindo. Quando eu casar, minha família vai ser maravilhosa. A gente tem que deixar de ter essa coisa idealizada. Todas as vezes que a gente tem esse comportamento de idealizar coisas, já deu tudo errado. Idealizar marido, idealizar casamento, idealizar o emprego, idealizar o curso, idealizar a vida. A minha vida vai ser maravilhosa. Pessoas que não estão aceitando envelhecer. Eu tenho 60 anos, eu nasci em 1960, eu nasci no dia 3 de outubro de 1960. Eu sou mais velha que Maradona. Maradona foi embora agora, né? Tem uns dias, e ele nasceu no dia 30 de outubro de 1960. Como que uma pessoa, pelo despreparo psíquico das fases psicossexuais, como que ele enquanto ele estava lá sendo astro, aquelas drogas fizeram ele fugir do ideal que ele imaginou. Aqui, o Maradona é fruto de uma patologia, psicopatologia da família dele. Eu tô botando a culpa em alguém? Não. Mas nós temos dois exemplos. O Maradona e nós temos o Elton John, que eu mando todo mundo assistir o filme do Elton John, O Homem Foguete, o Rocketman. O Elton John, há 28 anos atrás, ele foi para um set terapêutico, um grupo de terapia, que é assim que começa o filme, e ele simplesmente começa a experiência emocional na vida dele, do resgate do adulto abraçando a criança interior e tendo um conserto. Ele era tão dependente químico quanto Maradona, ele tinha todos os excessos igual Maradona, só que ele conseguiu ir para o set terapêutico e resgatar a criança interior dele e não deixar a criança interior dele tirar a vida dele, porque quem adoece dentro da gente não é o adulto, quem adoece dentro da gente é a nossa criança. Vocês sabiam que a live que venceu, o tema que venceu para live exclusivo de membro do canal de YouTube é psicossomática, onde eu já tô com a aula preparada, vai ser no dia 18 de dezembro agora, a live exclusiva para membros, mas lá no canal de YouTube. Então corre lá, se torna membro no canal de YouTube, é direto no canal de YouTube, em todos os vídeos aparece o link, que o canal de YouTube já posta direto, na hora que a gente posta o vídeo, ele já posta o link para você se tornar membro, para você ter direito a 2 lives exclusivas por mês, para você ter acesso. Esse mês você vai ter o tema psicossomática, a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Foi o que venceu, o pessoal que toma conta fez essa votação, chegou a esse tema. E aí quando você se torna membro, o nosso prêmio você vai ter acesso às lives anteriores. A gente já fez 8 lives exclusivas. 8 é 2, 4, 6, eu acho que são 8 ou 6, eu não sei direitinho não. A gente está indo pro 3º mês de membros exclusivo, mas aí você tem que ir lá no YouTube, se cadastrar lá, o YouTube que cobra para você ter direito a lives exclusivas no canal de YouTube. Não é aqui, é lá no canal de YouTube, onde a gente chegou a 210 mil inscritos. Eu tô muito feliz que eu cheguei a 210 mil inscritos lá, graças a vocês que podem me seguir lá também. Quer dizer, é uma forma de eu ser ouvida, é uma forma de
eu abrir o canal e poder falar para vocês que de repente nunca vão ter acesso a um set terapêutico igual o Elton John tem, ou igual muitas pessoas me procuram em vários grupos de terapia. Eu tenho um grupo de terapia que começa no dia 10 de março, o valor por mês é 450. Só que você tem que fazer 8 meses para ter resultado. Mas vai lá, ei Cristiano, vai lá no institutocassiarodrigues.com para você ter acesso e entrar nesse novo grupo do dia 10 de março. E as inscrições já estão acabando, porque eu abro as inscrições, fecham rapidinho. Então, vai lá, o meu site é Cristiano, escreve aí o site meu, institutocassiarodrigues.com. Depois que essa live acabar, depois que acabar, né? Aí você vai lá e vê quais são os nossos produtos. E nós alteramos a data da nova turma de psicanálise, ela vai começar em junho. Eu ia começar ela em abril, mas muitas pessoas me pediram para começar em junho e eu tô aqui para atender a voz do povo. Quem atende a voz do povo, atende a voz de Deus. Então, tem tantos produtos lá que a gente vai começar para você poder ser um paciente do grupo de terapia, para você ser um aluno da formação em psicanálise, para você, obrigada Cristiano, para você participar das aulas terapêuticas que são agora dia 16 de outubro, são 6 meses, cada mês você vai aprender uma fase dessa. Agora nesse mês a gente vai explicar da fase oral. Esse mês de dezembro o doutor Alexandre Santos, doutora Leila Miguel e eu, nós vamos estar ministrando as aulas terapêuticas e nós vamos explicar sobre a fase oral. Então, assim, você só não vai crescer emocionalmente se você não quiser. Então, todas as vezes que a gente tem um ideal, o ideal do eu, o ideal do ego, você cria um imaginário que você não dá conta de pegar, fica aquela nuvem que você não pega. Então, nós precisamos declinar do complexo de Édipo para fazer o corte da castração. Aí você deve estar falando, mas quando eu fiz lá, meu pai e minha mãe brigavam muito, minha mãe nunca me deu amor, meu pai nunca me deu amor, eu não declinei, por isso que eu não tenho o corte da castração, eu sou todo desse jeito, eu tenho um ideal construído que eu não consigo atingir. Ok, o processo analítico faz você construir o corte da castração. Vocês sabiam que essa turma que eu abri agora, 23 e 24 de novembro agora, eu tô tendo que trabalhar com eles o corte da castração, porque tudo que sai de dentro deles, tanto que hoje eu tive que construir um textão e mandar para eles, que a Débora estava falando que eles estão muito confusos, eu tive que construir um textão para explicar. Você está sentindo isso? Faz parte do seu aparelho psíquico. Você está sentindo aquilo? Faz parte do seu aparelho psíquico. Você está sentindo aquilo outro? Faz parte do seu aparelho psíquico. Porque sentiu. Quem sente está dentro de você, não está no outro. Mas você é insuportável. É você que é culpada. A gente só desloca para o outro, porque são os mecanismos de defesa que protegem o ego do ego ideal. É uma forma que a gente tem, enquanto a gente não está bem, a gente fala, não, é minha mãe que é o monstro. Não, é você, Cássia, que é o monstro. Não, é meu pai que é o monstro. Não, é meu marido que é o monstro. Não, é a mulher que é o monstro. Não, é o filho que é o monstro. A gente desloca, porque na verdade tá dentro da gente. Então muitas pessoas estão sentindo muita coisa, porque a Débora, que atende o WhatsApp lá, o número é só WhatsApp, ele não atende telefone. Ela atende 2 números, 99505-1960, que é o número do contato. Aí as pessoas falam, mas eu quero falar, eu preciso falar. Gente, eu faço 2 cursos, ninguém fala comigo, gente. Eu faço um doutorado, que ninguém fala comigo. Todas as dúvidas que eu tenho tem que ser WhatsApp. E eu faço a neurociência, tudo WhatsApp. É 500 milhões de mensagens. Então, essa necessidade que a gente tem de ouvir falar, talvez a gente esteja fixada na fase oral. Lembra, gente, são 9 meses. O bebê dia 11 vai nascer da pandemia. Dia 11 de dezembro nasce o bebê da pandemia. Então, olha que lindo, Gabriel. Gabriel Bittencourt acabou de falar que ele foi chamado hoje para ser padrinho do casamento do meu filho. Olha que lindo, tá acabando de falar aqui. Gabriel é um amigo dele, Gabriel Bittencourt. Acabou de escrever aqui, que fofinho, gente. Hoje ele ia chamar os casais mesmo. Parabéns. E vocês que querem entender isso de criança interior, assistam Rock the Man, do Elton John, que você vai ver um cara contando a experiência que ele tem no filme. Tem 1 ano já que ele fez o filme, então tem 27 anos quando ele fez o filme, que ele estava limpo, ele não estava mais
bebendo, ele não estava mais se drogando, ele não estava mais com aquela compulsão emocional dele tão grande que fazia ele ter a compulsão afetiva. Ele só falou assim, ah tá, mas comprar, beleza, eu não deixei de comprar não, que ele gosta, ele é extravagante, ele é over, né? E aí ele tá casado há 27 anos, ele tem 2 filhos. Então a gente tem que entender que existe como a gente sair do sintoma psíquico que a gente tem. A gente tem como entender que dá para crescer emocionalmente, dá para você sair do seu sintoma. Aí hoje eu tava conversando com a minha amiga, a doutora Leila Miguel, ela falou que ontem à noite foi o dia do grupo de terapia dela. Ela é minha amiga e ela tá no grupo de terapia. E ela atende, porque o psicanalista tem que fazer análise o resto da vida. E aí, ela falando assim, Cássia, é incrível você, 23 horas parece que liga o seu accelerator, 23 horas, ela falou, 23 horas tá todo mundo em energia baixa, você liga o accelerator e bota todo mundo trabalhando emocionalmente. Sabe por quê, gente? Sabe por quê que eu sou assim? Porque eu sei que a terapia, a análise, a prática da análise muda a nossa cognição neural, comprovado por Eric Kandel. Se muda a cognição neural, óbvio que muda a nossa estrutura psíquica, do aparelho psíquico. E a gente tem que entender que tudo que nos incomoda, gente, fala da gente. Não fala do incomodou, toma que é seu. Gente, que você que criou essa frase, eu falei, quem dera, gente. Se fosse eu não tava nesse espaçozinho aqui, cheio de computador, cheio de aula, num espaço tão pequeno, onde se tornou o Instituto Cássia Rodrigues. Eu estaria em Marte já, se fosse eu que tivesse criado essa frase. Então, a gente tem que entender que nós que temos que nos resolver, porque se a gente não fizer essa volta ao recalcado, vou explicar por aqui. Você tem que voltar aos conteúdos recalcados que são atemporais, que são sem lógica, que são sem princípio de contradição, que funciona pelo princípio do prazer. Deu vontade, faz. Aí essa volta ao recalcado é voltar ao local que a sua criança interior ficou fixada, e lá é essa criança interior que sofre. Quem sofre não é o ego, quem sofre é o conteúdo, que é a terceira ferida narcísica. Quem sofre é quem está dentro de você sofrendo, é a criança que sofre. O filme Rocketman é o encontro do Elton John com a criança interior dele, que foi ferida por uma mãe abusiva, que a mãe abusiva provocou uma disfunção familiar muito grande. Ele foi salvo pela avó. Emocionalmente ele teve uma avó, mas que não fez ele se constituir como sujeito. Então, essa construção do sujeito faz parte do primeiro encontro terapêutico, que é a família, é a primeira unidade terapêutica. E nós hoje estamos vivendo uma destruição familiar. Nós estamos vivendo algo que é destrutivo familiarmente. As pessoas, nós nunca vivemos tantas pessoas sem corte da castração, né? Nunca vivemos tantas pessoas sem introjetar o superego. Nós nunca vivemos as pessoas entendendo que o não é não e o sim é sim. Que o não tem que ser não, o sim tem que ser sim. Nós estamos vivendo uma bagunça psíquica, nós estamos vivendo uma disfunção psíquica, nós estamos vivendo uma quebra de Constituição, nós estamos vivendo as pessoas que barbarizam a Constituição. A Constituição de 88 rasgaram agora umas páginas na Constituição de 88. Tomara que o Fux pede a vistas. Caso você está falando de política, vocês têm que saber de política, porque se vocês não souberem de política, vocês não vão entender que o PIB, tem 10 anos que o PIB não atingia o patamar que atingiu. PIB é Produto Interno Bruto. Por isso que sua vida está dando certo. 5 mil empregos na CIA ofereceu. Pessoas falaram, não, vamos nos empregar, porque aí reelege o presidente da república. Gente, preguiça, gente. Não, preguiça. A pessoa vai passar fome, não quer ir lá para os 5 mil empregos, sabe, que surgiram. Gente, nós temos que lutar para o Brasil dar certo, gente. Mas como que o Brasil vai dar certo? Depende de mim, não é depende de nós. Gente, depende de cada um de nós buscar dentro de cada um de nós sair dos processos psíquicos que a gente está vivendo. Tomara que o Fux, o presidente do STF, peça vistas. Ele tem que pedir vistas para a Constituição nossa não ser rasgada. Nós precisamos arregaçar a manga e falar, depende de nós, a mudança interna depende de mim, a mudança do meu ciclo familiar depende de mim, a mudança da comunidade depende de mim, e a mudança daqui
na sociedade depende de mim. Nós precisamos entender. Sabe qual foi a palavra que mais cresceu no Google? Eu comprei uma revista, eu já fiz as matérias, eu já li. A revista falou 160%. A palavra que mais foi pesquisada no Google foi transtornos mentais, de psique, essas coisas do psicológico. Aumentou demais. A psicanálise é uma das profissões, psicologia é uma das profissões mais procuradas. Mas por quê? Todas as pessoas estão tendo disfunções psíquicas. O que é disfunção psíquica? Quando o seu eu não está em contato com o seu inconsciente, o seu ego não está em contato, porque o nosso inconsciente, ele está submerso dentro da gente. Essa é a função. Deixa eu ler para vocês o que é id. O id é inato. O id nasce com a gente. O bebezinho, quando procura o seio da mãe para se amamentar da fase oral, isso é id. É o instinto e o pulsional. Dentro do id tem o eros e o tanato. Algo que te impulsiona para a vida e algo que te impulsiona para a não vida. Mas mesmo a não vida é uma busca da vida. Porque não é o desejo de perder a vida. Todas as vezes que a gente adoece, a gente não quer tirar a nossa vida pela doença. A gente está fazendo uma volta naquela época que a gente era bem tratado por alguém. Então, esse dia que venceu, graças a votação, venceu para a live exclusiva de membros, onde o Lolô do iPhone. Lolô do iPhone, sigam meu filho, Lolô do iPhone. Ele está vendendo iPhone, voltou a vender iPhone. Sigam ele aqui no Instagram, comprem iPhone com ele, Lolô do iPhone. Ele é advogado, vai casar com uma advogada, minha nora é uma advogada. Ele está construindo o lar dele, muito bonitinho, construindo o lar. Ele já falou que ele quer ter um filho. Ele já tem um Golden, que é o filhinho dele. Ele falou que quer ter filho. É muito bonitinho você ver o ser humano se despertando para a vida. Aí já parou para pensar, se eu fosse uma mãe fixada, se eu tivesse presa no meu complexo de Édipo, eu não daria conta de gostar da minha nora. A minha nora, na verdade, é uma filha que Deus me deu. Eu sou mãe de um filho, de barriga. Mas eu sou mãe de várias pessoas. Eu tenho essa função nutriz dentro de mim. Mas eu também tenho um corte da castração. Meu pai foi muito significativo na minha vida. Então eu sei obedecer leis, eu sei obedecer comandos. E essa sociedade de hoje não está sabendo obedecer leis, não está sabendo obedecer comandos. Se um guarda me para na rua, eu paro, falo, pois não, seu guarda, boa tarde. A senhora não sei o que eu falo, tá, seu guarda, tá aqui os documentos do carro. Aí ele vai ver, eu falei, então tá, seu guarda, obrigada. Porque naquele momento, ele é autoridade, ele é lei. Não lei moral, mas uma lei instituída dentro de mim. E hoje as pessoas não querem. A velocidade é 80, a pessoa quer andar 200. Se a lei seca, a pessoa quer beber. Isso é falta de superego. E o que é superego? É a sede da moralidade. É os nossos ideais. Ele internaliza até 8 anos de idade. Ele internaliza com declínio do complexo de Édipo. O id, que é essa parte que nasce com o sujeito, que é a libido, que nasce com o sujeito, ele é totalmente inconsciente, ele é responsável por nossos impulsos, por nossas área de prazer libidinal, e ele age totalmente sem regras. E todos nós nascemos com a libido pulsional. O que é o ego? O ego não é senhor de si. Ego é a nossa personalidade. Sempre em contato com a realidade, se desenvolve entre a infância e a adolescência e ele fica ali permeando o superego e o id. Quem não tem superego construído vai ter só id. Aí vai ter manifestação de pulsão de desejo, pulsão primária, princípio do prazer, da vontade faz. Quem tem superego demais, internaliza. Superego demais não é bom. A famosa depressão natalina. Cássia, tudo isso para explicar que era isso, que a gente tem que entender. Essa depressão natalina, ela é fruto do sentimento de culpa. Sentimento de culpa não é lei, não é moral. Você não introjetou o superego. Você ficou com ansiedade moralística ou angústia moralística. Você não ficou com a ansiedade ou angústia neurótica, que é normal, que é uma produção do superego também. Ou ansiedade real, que todos nós temos que ter uma ansiedade real. Aí você vai ter ou uma neurose obsessiva, ou uma neurose que você transforma em... Ou você transforma em atos de repetição as suas questões emocionais, que é a neurose obsessiva compulsiva, ou você transforma em doença as suas questões psíquicas, ou você transforma em medos, que são fobias. Você bota no objeto, você bota no elevador, você bota no avião, você bota na barata, você transforma no objeto. Então é assim que funciona. Cássia, não entendi nada, repete de novo.
volta e assiste todo o vídeo, porque eu tô dando uma aula de psicanálise para vocês de graça. Eu fiz a postagem da Cacilda Becker, porque o que tem de gente falando, Cássia, eu não tenho dinheiro, você pode me dar de graça? Não me peça para dar de graça, a única coisa que eu sei fazer, de graça é aqui a live, de graça é no canal de YouTube. Se você quer ser meu aluno, se você quer ser meu paciente, se você quer participar do canal de YouTube como membro exclusivo, não me peça de graça. O que eu sei vender, a única coisa que eu sei vender foi a Cacilda Becker, lá da época do Valmor Chaga, lá dos anos 70. Essa artista que na primeira peça que ela foi fazer, ela botou na frente do teatro que ela estava fazendo a primeira peça dela, que todo mundo queria ir de graça, os amigos. Amigo não pede de graça. Amigo que pede de graça não é teu amigo. Acorda pra vida. Amigo que te pede de graça não é teu amigo. Eu sou muito amiga do Drymobil. Ele vende carro aqui em Vitória. O Rodrigo da Drymobil. Eu compro carros com ele. E eu pago os carros que eu compro com ele. Ele não me dá os carros de graça e ele é meu amigo. O Alexandre Santos dá aula no Instituto Cássia Rodrigues, ele ganha para dar aula. E ele tem também vários pacientes que eu mando para ele, para a doutora Leila. Eu não posso ser amiga de uma pessoa e exigir que ele me dê de graça a única coisa que ele sabe vender. E as pessoas que fazem isso são pessoas abusivas. Nós estamos vivendo uma era de pessoas abusivas. Nós estamos vivendo uma era de pessoas que não construíram o superego. Uma era de pessoas que têm angústia moralística ou ansiedade moralística, uma produção do superego não construído. E a depressão natalina, a depressão sazonal, é fruto de superego fragilizado. É fruto de pessoas que têm que ir para terapia. Não vai correndo para o psiquiatra, não. Se você sentiu isso, uma tristeza muito grande, ao invés de correndo para o psiquiatra, para ele te dar um remédio, para você tirar o sintoma, você tem que tirar o sintoma. E a gente só consegue tirar o sintoma na fala. A cura é pela fala. A cura é pela fala. Ah, mas eu falo demais na fila do banco. Olha você falando demais, então você está curada. Não. Falar no set terapêutico para o profissional que tem capacidade de entender o que você está falando e fazer uma experiência emocional cognitiva com você e poder tirar o seu sintoma. Nós precisamos sair dos nossos sintomas psíquicos para começar a ser felizes. Nós precisamos, a gente tem que começar a ser feliz. Ah, Cássia, eu não consigo ser feliz, é muito difícil. Felicidade é um processo, felicidade não é mágica, sabe? Então deixa eu ver aqui as perguntas que a live está encerrando. Podemos estar fixados em mais de uma fase? Podemos. Doutora, como é bom ouvir você, aprendo muito com suas lives, obrigada. Então, sem perguntas, não fizeram pergunta nas interrogações, vou me despedir. Se for possível, compartilhe essa live com todo mundo. Ela vai ser postada aqui no feed do Instagram e depois vai ser postada no canal de YouTube. Marca ela, compartilha para todo mundo, bota nos seus grupos de WhatsApp, sabe por quê? Quantas pessoas vão viver essa depressão aqui? E a frase do Caio Senedese: que dívida é essa que você não pode pagar? Que dívida é essa? Volta lá, faz o processo analítico, entra no processo analítico. Eu acredito na análise, porque a análise vai mais fundo. Eu sei fazer mudanças de crença pela terapia comportamental cognitiva do Aaron Beck. Mas eu prefiro que as pessoas entrem em contato no seu inconsciente. É porque é no inconsciente que estão nossos conteúdos que são recalcados, mas eles aparecem de outra forma. Eles aparecem através dos nossos sonhos, que todo sonho é entrada real para o psiquismo. Ele aparece através dos atos falhos de linguagem, que são as falhas na sua linguagem, os esquecimentos, não sei onde eu coloquei, esqueceu o nome de repente da mãe do seu namorado, é um ato falho de linguagem. Ele aparece pelos xistes, que são palavra alemã que não tem tradução, que é uma forma de deboche, você falar as coisas que você não está dando conta através do deboche. Ele aparece pelos mecanismos de defesa. Então, você, por mais que você ache que você não tem conteúdo recalcado, você é cheio de conteúdo recalcado. Todos nós temos, por isso que todos nós temos que constantemente fazer análise. Ah, constantemente, então o resto da vida? Porque o resto da vida você vai ter conteúdo recalcado. Pode não ter aquele lá de muitos anos atrás, porque é um descascar
um repolho, é um jogar uma pedrinha no rio, vai reverberando. E a análise não é o que acontece no momento do set terapêutico, o local terapêutico, set que é local, é o que acontece depois. Igual ontem à noite nós tivemos um grupo de análise, hoje que eles estão em análise, porque é o que acontece depois. Então eu espero que realmente tenha feito diferença na sua vida essa live, que tenha feito realmente você entender que nós temos um ideal do eu, produzido a não produção do superego. E nós precisamos sair desses desejos que não estão no passado, eles estão agora. E a gente recorda para elaborar, não, a gente recorda para parar de repetir, para projetar para o futuro. Nós precisamos avançar, nós precisamos ser felizes, nós precisamos deixar de ter essa dor do que fizeram comigo. Jean Paul Sartre. Não importa o que fizeram comigo, porque as pessoas que fizeram com você também tinham feridas, também estavam recalcadas, também estavam presas em algum momento da fixação. Importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. O que você vai fazer com o que fizeram de você. É isso que importa. O que você vai fazer com o que fizeram de você. É isso que importa. Para de ficar chorando pelo leite derramado, falando da sua mãe, do seu pai. Minha mãe é abusiva. Tanto eu parei de fazer live de mães abusivas, porque todo mundo chegava lá e, minha mãe é abusiva, me maltratou, me tirou o picolé, o pirulito. E aí? O que você vai fazer com isso? Vai ficar reclamando da sua mãe até que dia? Muda, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Nós temos que aprender a ser resiliente. Nós temos que levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima. Essa palavra emprestada da física, que é a arte de sair melhor das pancadas da vida. Todos os dias eu apanho na vida, todos os dias é uma pancadão, é soco, porrada e bomba. Só que eu tenho que levantar da minha dor, porque todo mundo tem dor, psicólogo tem dor, psicanalista tem dor, médico tem dor, paciente tem dor, todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor, todo mundo tem dor. É só pisar no meu calo que dói. E cada um tem a sua dor. Nós não podemos, ela não tem dor, é sempre alegre. Talvez porque eu tenho mais vontade para frente. Então, eu espero que você aprenda que a única pessoa que vai cuidar de você é o seu adulto, que vai pegar sua criança interior e vai cuidar de você. E chupa agora. Nossa, doutora, a gente já tem um problema psíquico, você mexe nesse cabelo demais. Que bom que eu tenho cabelo, né? Que bom que eu tenho cabelo. Não gostou que eu mexo no cabelo? Será por quê? Será porque você tem inveja? Pode ser que você tenha inveja dos cabelos. Que é cabelo, não é aplique. É cabelo preso no cérebro. Então, para de reclamar. Reclamou, toma que é seu. Quando você manda seus comentários, a pessoa manda o WhatsApp pra Débora pra falar pra eu parar de mexer no cabelo. Vou parar não, gente. Mexer no cabelo é maravilhoso, ó. Mas a gente já tem problema e você fica mexendo no cabelo. Vai procurar análise pra entender por que você não gosta que mexe no cabelo. Pra ver que você é careca. Então, a gente tem que sair dessa reclamação dos outros. Eu sou velhinha e tenho cabelo comprido, gente. Ai, que lindo. Ai, que lindo, ó. Que lindo, gente. Cacheado. Cacheado. É porque meu cabelo é cacheado porque minha avó é negra. Meu avô é italiano e a avó é negra. Essa mistura saiu eu. Então, nós temos que aprender a sair dessa vitimização. Nós temos que aprender a sair dessa murmuração. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas parecem que estão lá em Israel, no muro de lamentação. Isso não muda você. O que muda você é falar, gente, ó, que inveja que eu tô tendo dessa pessoa. Eu vou fazer o quê? Acho que eu vou deixar meu cabelo crescer. A gente tem que falar, porque hoje Débora falou, Cássia, 12 pessoas mandaram reclamar que você mexe muito no cabelo. Eu falei, gente, nem responde. Desde que eu vou fazer uma live, eu dou mandar com uma caixinha de prego, sabe? Nós temos que sair desse perfil que a gente tem de sofrido. Eu odeio gente sofrida é chata. Eu gosto de gente vencedora, que sofre, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque se eu contar pra vocês a minha vida, todo mundo vai ficar chorando debaixo de um pé de amora. E eu não plantei ainda o pé de amora pra ninguém chorar. Então a gente tem que simplesmente levantar desse papel. Beijo no coração. Tchau. Compartilha essa live. E vem fazer comigo. Vem fazer todas as aulas comigo. Tem nova turma de psicanálise em junho. Matrículas já estão abertas. Cássia, quanto que é o custo de psicanálise? R$500 a mensalidade. Que caro, você está explorando. Não me peça de graça o que eu só sei fazer.
porque eu vivo de fazer. Não me peça de graça. Por favor, se você é minha amiga, não pede não, tá? Porque se você tá pedindo, você tá mostrando que você é abusiva. Pede não. Paga, tá? Faz um investimento em você. Mensalidade, R$500. No ato da matrícula, você paga a primeira mensalidade, mais a taxa de material que você ganha por mês uma apostila. Depois de 6 meses que você está estudando, você ainda tem que entrar no grupo de terapia. Porque o psicanalista se constitui, já deixo aqui de reserva, o psicanalista se constitui pelo tripé. A formação teórica, o processo analítico, depois ter pacientes pilotos, e aí sim você vai ter esse percurso da psicanálise. 3 pessoas estão atendendo, aspirantes em psicanálise estão atendendo, pacientes pilotos estão cobrando R$100. 3 pessoas eu liberei. Olhem elas aqui no Instagram. Eu sigo elas aqui no Instagram. Andressa Stur, sigam elas. R$100 é o que elas estão cobrando pacientes piloto. Andressa Stur, Donatella Kozer, sigam elas aqui no Instagram. Não adianta mandar perguntar a Débora, que Débora nem sabe quem são as pessoas. E Juliana Cunha. 3 aspirantes em psicanálise estão começando a atender pacientes pilotos, cobrando R$100. Não é de graça. R$100. Porque para a psicanálise você tem que pagar para se constituir. Andressa Stur, aspirante psicanálise, Andressa Stur, Juliana Cunha, Donatella Kozer. Tá bom? Beijo no coração, tá? Tchau. Andressa Stur, Donatella Kozer, Juliana Cunha. Elas cobram R$100 porque elas estão tendo supervisão comigo. E elas estão com pacientes piloto. Não peça de graça a elas, por favor. Deixa de ser sem noção. Muitas pessoas pedem de graça R$100 para você se tornar paciente da Juliana Cunha, da Andressa Stur e da Donatella Kozer. Elas estão aqui no Instagram, no meu Instagram profissional. Eu sigo as 3, eu sigo todos os meus aspirantes em psicanálise, tá bom? Beijo no coração. Tchau.